O petróleo está entre os recursos naturais mais importantes do mundo atual, política e economicamente. É um combustível fóssil formado ao longo de milhões de anos no subsolo da Terra, que pode ser encontrado a poucos metros da superfície ou a mais de 3.000 metros de profundidade. Embora muitos estudiosos defendam a origem inorgânica do petróleo, a teoria mais aceita entre os geólogos afirma sua origem a partir de substâncias de natureza orgânica. No caso do Oriente Médio, onde a formação geológica propicia a geração de grandes lençóis de óleo, acredita-se que os movimentos das placas tectônicas confinaram os oceanos primitivos, o que fez com que a água desses oceanos evaporasse. Restaram então apenas micro-organismos que foram sendo cobertos por camadas de sedimento. Ao longo do tempo, com o aumento da pressão e da temperatura, esse material orgânico deu origem às grandes reservas de petróleo na região. O Oriente Médio possui aproximadamente metade das reservas de petróleo do planeta. Em países como Arábia Saudita, Irã, Kuwait, Líbia, Iraque e Emirados Árabes Unidos. A exploração do petróleo trouxe muitos avanços para a sociedade, permitindo o aquecimento de nossas casas, a criação do plástico, o desenvolvimento do transporte aéreo, terrestre, marítimo e até a viagem espacial. Mas todas essas melhorias caminham lado a lado com os efeitos negativos que essa exploração causa ao meio ambiente. A extração marinha gera um grande impacto aos ecossistemas locais e pode trazer consequências catastróficas nos casos de vazamentos, ocasionando a contaminação da água e provocando a morte de peixes e pássaros. A queima dos produtos advindos do petróleo, como o plástico e a gasolina, são os grandes responsáveis pelo aquecimento global. Caso o ritmo de crescimento do consumo não diminua, estima-se um aumento de até 6 graus Celsius na temperatura mundial. Apesar da nossa total dependência deste recurso, principalmente em relação à geração de energia, precisamos pensar em alternativas que substituam o petróleo. Não apenas por causa de seu impacto ambiental, mas porque as reservas deste combustível não são renováveis e, portanto, tendem a acabar. O petróleo é a commodity mais importante do globo e constitui a base de grande parte da economia mundial. Hoje, quem detém o controle dos poços petrolíferos detém o controle econômico e político. A extração e comercialização do petróleo geram um aumento no PIB dos países produtores. Resultados que, se convertidos para o benefício da população, pode significar uma sociedade com alta qualidade de vida, como acontece na Noruega, país onde parte do lucro obtido é investido em melhorias sociais. Mas nem todos os países realizam essa distribuição de renda. No Oriente Médio, por exemplo, a distribuição dessa riqueza se concentra nas mãos de uma minoria, o que torna essa região marcada pela desigualdade social. Enquanto países como Bahrein, Catar e Emirados Árabes possuem IDH alto, outros países como o Afeganistão e o Iraque apresentam índices de desenvolvimento baixíssimos, além de constituírem zonas de conflitos armados. A exploração de petróleo no Oriente Médio atraiu não apenas os interesses das maiores empresas transnacionais de produção de energia, mas também dos governos das nações mais influentes do globo. Esse valor econômico, aliado à instabilidade política da região, tornou o Oriente Médio um verdadeiro campo de batalha pelo controle dos poços desse combustível. Em 1990, o Iraque invadiu o Kuwait. Iniciou-se então a Primeira Guerra do Golfo, que acabou destruindo o pequeno país e tornando-se um símbolo da luta pelo controle das reservas de petróleo no Oriente Médio. Segundo o geógrafo inglês David Harvey, o principal interesse geopolítico em promover a paz nesta região seria, na verdade, proteger e explorar estas ricas jazidas de petróleo, recurso que ficou conhecido como ouro negro.